crossover mais ambicioso de todos os tempos. Uma fábrica infindável de memes e referências. E no cinema, um dos principais responsáveis pela renascença dos filmes de super-heróis. É impossível achar uma alma viva que não conheça os Vingadores do Marvel Cinematic Universe. Mas você sabia que antes de tudo isso, os Vingadores já tiveram outro nome? Que tiveram tantas versões dos Vingadores que rolou até uma que era comandada por vilões do Homem-Aranha e outra fundada por gente que nem faz parte dos Vingadores no cinema. Pois bem, a história da patotinha heróica mais amada do cinema é muito maior e mais cheia de curiosidade do que vocês imaginam. E hoje nós vamos explorar algumas delas aqui no Hashtag da Hora Avengers. Tô colocando a armadura do Homem de Ferro na minha imaginação. Eu sou o Guilherme Damiani e vem comigo, porque cá entre nós, você realmente conhece os Vingadores? Antes dos Vingadores... Parou! Antes de eu te contar tudo que você precisa saber sobre os Avengers, eu gostaria de avisar-vos que não temos spoilers nesse vídeo sobre o filme. Zero spoilers sobre os filmes dos Avengers. Nós vamos conversar sobre as origens, todos os universos paralelos, todos os Avengers que existem. Então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo e fica de boa pra mandar esse vídeo no WhatsApp pra todos os seus amigos. Não temos spoilers aqui, beleza? Vamos nessa. Antes dos Vingadores sequer se chamarem Vingadores, a Marvel já tinha um grupo de super-heróis chamado All Winner Squad. No Brasil, o nome do All Winner Squad foi adaptado como Esquadrão Vitorioso. Eles foram criados na década de 40, quando a Marvel ainda se chamava Timely Comics. O grupo era formado por Capitão América, Bucky, Tocha Humana, Centelha, Namor, Ciclone e Miss América. Gente, tirando o Capitão América, o Bucky e o Tocha Humana, realmente só super-heróis super conhecidos pela galera que vai no cinema, né? Só que não! O grupo, na realidade, só durou 3 edições. Depois que a publicação terminou, tiveram algumas republicações na década de 60, histórias em universos paralelos que se passavam na Segunda Guerra Mundial e um ocasional flashback ou outro, quando alguma outra história precisava de um contexto desse flashback dessa união antiga que acabou. E olha, apesar de ser notavelmente diferente dos Vingadores que conhecemos hoje, com um único integrante em comum sendo o Capitão América, porque o Bucky a gente sabe que é daquele jeito, né? Os Vingadores de verdade, quando começaram, também tinham uma formação deveras esquisita e uma origem razoavelmente diferente da que conhecemos no cinema. Os verdadeiros e originais Vingadores, os Avengers, eles nasceram em 1963 como uma resposta da Marvel à Liga da Justiça. É isso mesmo, a Marvel fez essa série de crossover chamada Vingadores que a gente tanto ama pra competir de frente com as publicações da DC. A história de origem dos Vingadores nos quadrinhos começa com o Loki, muito desocupado, tentando arranjar uma maneira de fazer peripécias se projetando para outros lugares de dentro do planeta prisão em que Thor o havia encarcerado. Peripécias essas que consistiam em basicamente possuir o incrível Hulk e transformar ele num terrorista. O Hulk ele já é perigoso, um Hulk terrorista... Com êxito em seu plano de atrapalhar a vida dos outros e causar muita confusão gostosa, Loki faz com que Hulk plante dinamites numa linha de trem, como se o Hulk precisasse de dinamite para estragar uma linha de trem. Mas é uma época muito passada, né? A galera fez assim, dinamite é muito perigoso. Com isso, causando a destruição da linha de trem toda e colocando a humanidade em estado de alerta contra o Hulk. Tipo, que porra é essa, meu parceiro? O monstrão verde, ele era escroto, mas ele até que fazia uma coisa legal a outra. Agora ele tá destruindo as linhas de trem? Como é que eu vou chegar no trabalho? Chamem os heróis, vamos acabar com esta ervilha radioativa. Rick Jones, um jovem que foi salvo por Hulk no acidente que deu a Bruce Banner seus poderes, acaba entrando em contato com o Homem de Ferro, Homem-Formiga e a Vespa. Juntos, então, decidem agir e parar o Hulk antes que a humanidade o faça. Hulk, então, quando se retorna assim em sã consciência, fica com medo das consequências do que ele acabou de fazer. Aí ele se disfarça e entra pro circo. Eventualmente, nosso protótipo de Vingadores acha o Hulk. Thor descobre que era tudo traquitana do seu irmão, que então leva a sua devida surra e o grupo acaba decidindo formar uma aliança maravilhosa para proteger a Terra com o nome Vingadores. Oh yeah!
Você deve ter notado, pelo que a gente falou agora, que Capitão América, o primeiro Vingador, não era nem o primeiro e nem Vingador. Isso acontece porque a HQ do Capitão América havia sido encerrado no fim da Segunda Guerra Mundial e que a Vespa, mulher do Homem-Formiga, tem um papel muito maior que no cinema. Mas as diferenças não terminam por aqui não, meu amigo. Porque essa formação dos Vingadores mudou horrores e diversas vezes. Logo na edição seguinte, o Hulk fica muito magoado com os outros Vingadores por eles desconfiarem dele e terem medo de sua volatilidade. Então, ele sai correndo triste e sozinho, abandonando os Vingadores por 50 anos. Na edição número 4, os Vingadores encontram um Capitão América congelado, cujas últimas memórias são as da batalha que matou o seu queridíssimo e amado parceiro Bucky. Eu shippo. Steve Bucky. Stick, nome bosta. Os Vingadores, por sua parte, muito céticos, duvidam demais que aquele possa possivelmente ser o lendário Capitão. E a solução lógica é, obviamente, cair na porrada com o brother que saiu do gelo agora. Isso tudo com o intuito dele comprovar a sua identidade de Capitão América, o lendário herói de guerra. Super soldado. É legal, né, como os super-heróis antigamente falam assim, galera, estamos com uma dúvida que a gente não sabe se essa realmente é a identidade dele. Parece muito, mas vamos comprovar sentando-lhe a porrada! É isso aí. Muito bom. Depois de muito soco e chute trocado e as identidades confirmadas, eles incluem o Capitão na equipe como um membro fundador. E nem sequer mencionam o coitado do Hulk de novo. Tadinho. Foi controlado, abusado, duvidado, magoado, fugiu. É um nenê. O Hulk é um nenê. A revista, então, passou a ser usada para promover outros heróis com menor relevância, tendo um momento na edição 16 em que literalmente todos eles abandonam o Capitão América sozinho. Então, ele recruta o Gavião Arqueiro, Mercúrio e Feiticeiro Escarlate para o time. Personagens que, curiosamente, eram vilões até então. Mais tarde, Hércules, Homem-Formiga, agora Homem-Gigante, e Vespa entrariam para o time, assim como a Viúva Negra, Cavaleiro Negro e o próprio Pantera Negra, na qual ele salva os Vingadores. O Homem-Aranha, inclusive, foi convidado para entrar nos Vingadores e recusou o convite. O completo diferente e contrário do que os memes que eram espalhados na internet antes do filme da Guerra Civil apontavam. Ele não quis mesmo. Assim como depois ele também foi convidado, ele falou assim, não quero. Aí deu merda, Thanos chegou, muita confusão, aí participou ali, entrou, mas nada... Foi meio que oficial, porque o Tony Stark falou, você é um Vingador. Aí ele emocionou muito, mas não foi tanto assim, né? Porque aí virou pó. Até então, os Vingadores tinham um foco em histórias que se fechavam em si mesmas e não necessariamente possuíam uma história, até que em 1966, Stan Lee deixou a publicação e foi substituído por Roy Thomas, e as histórias mudaram um pouco seu formato. Foi a partir desse ponto que algumas das histórias mais icônicas e importantes começaram a ser escritas, e o universo Marvel começou a ser mais expandido e explorado. E, aproveitando a popularidade da saga Galactus, os Vingadores fizeram umas batalhas espaciais pra lá e pra cá, né? Diversas aventuras no espaço. Na edição 54, Ultron foi introduzido como vilão, seguido pela aparição de Visão na edição 57. E durante a guerra entre os Kree e os Skrull, nas edições 88 e 89, rolou um crossover entre os Vingadores e o Capitão Marvel, onde eles tiveram grande participação em uma das histórias com a maior importância no desenvolvimento desse universo. Depois disso, teve o casamento da Feiticeira Escarlate com o Visão, teve membros originais dos Avengers voltando para a formação original, Homem-Formiga tendo uma crise de identidade, agredindo a Vespa, depois voltando, virando gente, se desculpando e se aposentando, teve Vingadores financiados pela Vespa, com todo o dinheiro que ela ganhava com o seu império fashion, teve governo metendo o bedelho e formando os Avengers a terem limites de membro, cota racial, o que deixou tanto os Vingadores quanto os beneficiados pelas cotas brabíssimos com o governo. Teve o Visão fazendo cagada e tomando todos os computadores do mundo para criar a paz mundial. Teve formação dos Vingadores da Costa Oeste e uma treta com Zeus. O Kratos entrou no rolê? Que é essa? Treta com Zeus? Que precedeu a dissolução dos Vingadores da Costa Oeste e a unificação do time como um grande grupo dividido em duas bases. Teve até o Loki juntando todos os vilões da
da série pra tentar destruir os Vingadores e, obviamente, falhando de maneira miserável. É, muita coisa. Mas entre todas essas histórias malucas, depois de Feiticeira Escarlate ficar doida, grupos se formando e se desfazendo, os novos Vingadores, formados por Homem de Ferro, Luke Cage, Capitão América, Wolverine, Homem-Aranha, Mulher-Aranha e Ronin, que inclusive depois de serem formados, uma treta distorceu toda a realidade, mas foi resolvido. Aconteceu um evento protagonizado pelos Vingadores que dividiu o universo Marvel inteiro. E você sabe bem que evento é esse. Guerra Civil? O governo, novamente muito amigo da nossa super patotinha favorita, decidiu que seria legal obrigar geral a se registrar. Isso mesmo, fazer um registro de heróis, onde eles teriam que revelar a sua identidade e trabalhar como agentes do governo. Obviamente, todo mundo sabe, né, que isso causou um desconforto enorme entre todos os heróis, com um lado pró-governo, liderado pelo Homem de Ferro, e o outro lado, anti-registro, liderado pelo Capitão América. Inclusive, eu tenho um hashtag da hora antigo, que a gente conversa sobre as diferenças dos quadrinhos e do filme da Guerra Civil, e é basicamente, resumindo muito, no cinema, foi uma briguinha de gente fantasiada. Foi uma treta cosplayer. Já nos quadrinhos, foi uma literal guerra que envolveu o universo Marvel todo. A Guerra Civil acabou, Capitão América perdeu, o registro foi passado, algumas identidades foram reveladas e, dentre diversas consequências, algumas das que mais afetaram os Vingadores foram a dissolução completa dos Novos Vingadores e a formação de um grupo rebelde de mesmo nome, liderados por Luke Cage. Outro grupo que era o oposto aos poderosos Vingadores, que foi formado por Homem de Ferro, Carol Danvers, Ares, Vespa, Sentinela, Mulher-Aranha, Magnum e Viúva Negra após a derrota de Capitão América. Posteriormente, com a dissolução da SHIELD e o apoio do governo, foram formados os Vingadores Sombrios, que eram liderados por nada mais, nada menos que Norman Osborn, junto à organização substituta da SHIELD, a Hammer, com diversos vilões impostores fantasiados de heróis, como um Venom disfarçado de Homem-Aranha, Moonstone disfarçada de Carol Danvers, Mercenário disfarçado de Gavião Arqueiro, entre outros heróis que incluíam até um Capitão Marvel completamente iludido, que posteriormente descobriu a sujeirada por trás daquela muquiranagem toda e largou o grupo, que foi desmascarado e derrotado em um esforço conjunto dos Novos Vingadores, Homem de Ferro, Thor, Capitão América, gerando assim a criação de um grupo de operações secretas, os Vingadores Secretos. Teve também a formação de um novo grupo oficial de Vingadores e o reconhecimento dos Novos Vingadores de Luke Cage como um grupo oficial. Galera, teve treta dos Vingadores Sombrios, Secret Wars, reentrada do Visão, recrutamento da Tempestade, Segunda Guerra Civil em volta da ótica de prender criminosos antes deles cometerem os crimes, a inclusão de Miles Morales, a mudança de postura dos Vingadores em relação à morte e uma cacetada de outros eventos recentes que são impossíveis de serem explorados sem entrar em detalhes absurdos. Mas assim, é muita coisa que acontece nos Vingadores. O que acontece no cinema não dá nem uma raspadinha na beirola dessa gama de conteúdo incrível que são os quadrinhos. Como se as trocentas mudanças de formação, criação e dissolução de grupos e equipes separadas, pós-treta do governo, guerra civil, não fossem o suficiente, existem também algumas outras versões spin-offs e alternativas dos Vingadores, como por exemplo, Vingadores 2099, naquele universo paralelo do Homem-Aranha 2099 que se passa no futuro, mas é um universo paralelo que é no futuro, um grupo de heróis corporativos patrocinados pela Alchemax, e eles são formados por Capitã América, Roberta Mendes, Homem de Ferro, o Anão, Sonny Franco, Viúva Negra, Tânia, Hércules e o Gavião Arqueiro, um meio humano, meio pássaro chamado Max. Calma lá! Temos também os Vingadores de 1 milhão antes de Cristo. Faz parte da série Marvel Legacy, que explora a criação do universo da Marvel e outros Vingadores pré-históricos, que incluem Agamotto. Tá ligado, meu irmão? O The Eye of Agamotto. Tava lá. Agamotto, 1 milhão antes de Cristo. Odin, Estigma, Fênix pré-histórica, Punho de Ferro pré-histórico, Pantera Negra pré-histórico e Cavaleiro Fantasma, que é uma espécie de motoqueiro fantasma pré-histórico. Adivinhou, né? Safado! Avengers Next, um grupo formado por filhos de heróis da Marvel em um futuro alternativo, que é muito legal, inclusive. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre... Vou nem falar... Nossa... Avengers Next é muito maneiro. Vingadores Ultimate Marvel, um grupo secreto formado por um clone coreano do Homem-Aranha, Justiceiro,
War Machine, Gavião Arqueiro, Viúva Negra 2, A Revanche, Tyrone Cash e o Hulk Nerd. Ah tá, tem a Vespa Vermelha também. Mudou a cor, agora não é amarela, vermelha. Fora os Avengers do Apocalipse Zumbi, Avengers do Age of Apocalypse, Avengers alternativos do House of M e o Avengers Forever do Pantera Negra. É muita coisa! É tanta coisa que fica até difícil em pensar no processo que foi pra adaptar isso tudo pro cinema. Seguinte, desde o começo, a ideia ambiciosa de fazer um filme dos Vingadores era uma coisa difícil, mas demais, assim, não dava pra entrar na cabeça. Tanto era um desafio que depois de aceitar a ideia, a Marvel teve de fazer um plano todo que envolvia lançar filmes com histórias de origem de cada herói separadamente, com histórias que convergiam para o filme dos Vingadores, além de filmes individuais de apoio para apoiar a trama toda principal do crossover. O primeiro rascunho do script do filme foi totalmente rejeitado e houveram muitos conflitos em relação à direção que o filme deveria tomar. Parte da produção queria fazer um filme que parecesse mais isolado dos outros filmes da Marvel, uma ideia que quase passou, mas acabou, graças a Deus, sendo rejeitada. Imagina se o filme dos Vingadores fosse isolado de todos os outros filmes da Marvel. Ia ser meio bosta. Toda a ideia do universo Marvel é ele ser compartilhado entre diversos heróis. Já parou pra pensar o quanto é difícil fazer os filmes dos Vingadores? Não é só porque é um filme dos Vingadores, mas é que assim, tirando o filme antigo do Hulk, que era só um cara muito forte pintado de verde, com umas maquiagens, umas lentes verdes, era muito engraçado aquilo, meu Deus do céu. Teve mudança de ator do Hulk 2 vezes. Cachê absurdo do Robert Downey Jr. E apesar de todos os perrengues, Vingadores, cujo título interno era Group Hug, ou Abraço em Grupo, foi o primeiro filme de super-herói a ultrapassar a marca de $1 bilhão em bilheteria. E, apesar das diferenças com o material de origem dos Vingadores dos quadrinhos, é um inegável sucesso. O universo cinemático da Marvel não é para ser diretamente comparado ou criticado por diferenças dos quadrinhos, e sim abraçado como um universo desse multiverso incrível que a gente tem que aceitar, né? Homem-Aranha no Aranha-Verso tá aí pra te explicar que existem vários universos, várias possibilidades, e você tem que tratar de se divertir e ser feliz com cada um deles. Você gosta de Vingadores? Você manja dos quadrinhos? Comenta aqui embaixo quais são os seus Vingadores favoritos, quais arcos alternativos dos Vingadores vocês mais gostam. Vamos trocar uma ideia? Eu quero muito saber do que vocês gostam. Vocês leem quadrinhos? Vocês ficaram interessados em ler quadrinhos depois desse vídeo? Gente, vamos conversar, por favor. A magia de fazer conteúdo pra internet é poder ter esse contato com vocês, meus da hora, lindo do meu coração. Eu tenho esse vídeo bem antigo sobre as diferenças da guerra civil dos filmes e dos quadrinhos. Assista também nossos outros hashtag da hora sobre super-heróis. Olha esse aqui sobre o Luke Cage. E eu vejo vocês no próximo hashtag da hora. Não esquece de comentar, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, manda no zap pros amigos que tá louco pra ver os Vingadores. Keep dorizando e tchau!